E vou convidar vocês para a gente saudar a grande alma organizadora de todos os sistemas familiares. Ela está presente, ela veio para esse encontro. A primeira informação que ela me passa é: muitos sistemas familiares querem saber por que algumas coisas não dão certo ou não deram certo. E isso é muito positivo. Quando os sistemas familiares querem uma coisa comum, há uma intensidade de movimento curativo naquela pergunta. Aí está a sintonia, a aproximação e a afinidade de algumas pessoas que se reúnem. E eu gostaria de dizer que a gente está na ponta. Então, às vezes a gente pode estar com algumas dúvidas, e a gente pode também estar representando dúvidas emaranhadas que logo vão embora, porque não são bem nossas. Então, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que o sistema familiar se manifesta num emaranhado de situações repetidas, e existe também a individualidade de vocês. Algumas coisas que vocês têm para perguntar vêm de um contexto familiar de emaranhamentos. E tem algumas questões que são bem pessoais, que são bem vivenciais e que guardam relação com a vida e escolha que cada um vem tomando. E às vezes a gente só quer relacionamentos mais lapidados, aprimorados, expansivos. Então a gente tem uma relação de crescimento com o relacionamento que já tem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reconhecer essa presença maior do que nós e nos colocarmos na ponta de trabalho, porque a gente veio trabalhar. Se nós estivéssemos numa constelação familiar, como é que esse momento seria para vocês? Seria um momento de ver. Então eu convido, vocês têm algum papel próximo a vocês e alguma caneta? Porque a gente vai fazer uma dinâmica, não exatamente uma constelação, mas a gente vai fazer uma dinâmica aonde interessa muito o seu relacionamento. Então eu quero que você coloque nesse papel escrito eu, ou se você sentir vontade de desenhar um bonequinho, você desenha esse bonequinho. E no que você escrever eu ou o bonequinho, você vai olhar, você vai colocar a sua energia ali. Isso significa colocar a sua mão, ou um dedo, ou simplesmente olhar, ok? Aí está.
Então, você já fez o primeiro passo. Você se representou neste estudo. Agora, eu quero ver se você sente vontade de mudar esse bonequinho. Ou seja, se escreveu eu aqui no centro do papel, se sente vontade de colocar ele mais para lá, mais para o lado, para baixo, para cima. Se tem alguma posição que esse eu quer ir, ou esse bonequinho representando você. Concentra que você está aí no seu papel. O meu foi para o lado. Pode deixar aí. De repente ele até ficou parado, né? Quis ficar parado. E a gente vai seguir. Qual o seu estado civil e interesse aqui? Bom, então a gente tem a opção solteiro, casado, divorciado, não declarado, viúvo. Pode até ter mais opções. Por que a importância dessa pergunta? Porque a gente precisa se situar de alguma forma nesse estudo. Então você responde para você. Se de repente está num estado e gostaria de estar noutro estado, seja honesto com você e sente essa vontade maior que você. Porque eu vou lhe dizer, se ela veio, existe alguém além de você caminhando assim, lhe conduzindo para a realização disso. Sabe quando dizem, ah, a mãe sempre sabe, ah, o pai sempre sabe. Então, você já sabe qual é seu estado civil de alma e qual seu interesse aqui. De repente, o estado civil de alma não está compatível ainda. E a partir desse estudo, pode ter mais esclarecimento, tá? De todos esses estados, eu quero dizer para vocês que o item 4 não declarado, dá um sinal de alerta, porque o estado não declarado, ele é um estado não vinculado, não assumido, nem para si, nem para o seu sistema familiar. E é muito importante vocês assumirem algo perante vocês e perante o seu sistema familiar. Tem uma constelação que eu chamei a atenção assim, dizendo, no tempo de Bert Hellinger, se falava em casamento, não se falava união estável, sequer união estável de mesmo sexo. O que eu quis dizer com isso? Precisamos atualizar, comunicar
e harmonizar o nosso sistema familiar quando nós estamos assumindo, declarando algo não conhecido, não vivido, não experienciado. Pode ser muito dolorido se nós não marcarmos um encontro para comunicar. Passou pela cabeça de vocês que esse estudo foi a marcação de um encontro para comunicar algumas coisas? Pois é isso que esse estudo quer ser. Saudações, Marta, bem-vinda. Nós iniciamos e já te saudamos como sistema familiar. Você pertence a este grupo de estudo. E eu só vou te pedir uma coisinha, que tu busque um papel e uma caneta e te coloque representada. Pode escrever eu, pode desenhar um bonequinho, o que você quiser. E colocar a sua mãozinha em cima. E sentir se esse eu, esse bonequinho, quer mudar de lugar ou quer ficar ali onde você desenhou. São duas etapas, tá? Você pode fazer agora. Obrigada. Tudo certo. Tá Só bom. na pergunta me veio por um segundo assim, e agora? E agora vai dar certo. Porque estava marcado num, mas meu eu queria marcar outra opção. Então, Sério? aham, Tu quer falar para nós as duas opções que vieram? sim, Então o a gente vai solteiro, começar a trabalhar. Veio solteiro. porque é o estado legalmente hoje, né? Mas me pulsou muito forte o casado ali. Ok. Como se ele destacasse, sabe, em relação aos outros ali, para mim. Você está na sua transição. E isso é muito interessante, porque não apareceu a união estável. Então, você partir para o estado casado é importante para seu sistema. Parabéns, foi só um sinal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Rose, quer falar alguma coisa? Veio para mim praticamente a mesma coisa do Vinícius, né? Mas diferente que ele é solteiro, eu sou viúva, então para mim veio viúva e em seguida casado. E aí eu fiquei na dúvida também. E foi bom que logo em seguida que veio essa dúvida, você já falou que era importante para a gente olhar para as duas situações, que poderia vir duas, né? Aí eu já fiquei mais tranquila. Ótimo. Então eu quero te dizer assim: peça permissão. Tudo funciona pelo coração, tá? A gente não está fazendo uma constelação, mas o nosso sistema familiar está aqui e eles estão em ligação com a gente. Então, já concentra no pedido de permissão para o teu sistema das viúvas casarem, terem novo relacionamento. Tem viúva aí no teu sistema familiar que ficou só viúva. Vamos já reverenciando elas, né? Recebemos elas nessa atividade, que elas possam compreender
que o teu destino, Rosimeire, é outro em intenção de alma. E você pode se posicionar já representando as viúvas que queriam casar de novo, que queriam ter um novo relacionamento e tinham muito medo do que iriam falar, de como os filhos iam se comportar. Vai recebendo essa dor para liberar e vai manifestando durante o nosso trabalho aquilo que tu quiser, tá? Então, o que eu estou dizendo para a Rose, vale para o Vinícius, para a Bianca, para o Jamison, para a Marta. A gente está aqui para estudar constelação, mas não é para virar constelador. A gente está aqui para estudar, para já ir trabalhando partes do nosso sistema e acomodando através de algumas informações e a gente também melhor se posicionando. Eu tenho certeza que quando passamos por vivências familiares constelares, nós nos abrimos mais à comunicação dessa essência familiar. E vai ficando mais íntimo, vai ficando mais natural. A gente perde o medo, né? De repente, a gente tem lá no coração uma vontade e não tem a força para materializar, né? De repente, tem alguém que não quer seguir o destino dos casados e fica com dificuldade de assumir essa vontade. Então, fica mais fácil quando a gente está se ligando intimamente, está comunicando, e a gente está falando de alma. A nossa mente retrai a nossa alma, e a nossa alma é puro movimento. Então, eu quero também dizer para vocês que tudo aquilo que a gente for vendo aqui é para a alma, não é para a mente, é para a alma. E deixa a alma se movimentar, tá? O que vocês quiserem falar, vocês podem falar. Seguimos. Veja só. Vínculo de alma. Vínculo de alma. Esse é o primeiro ponto. A pergunta é: por que é tão doloroso quando um casal se separa? Por que existem discussões tão violentas numa separação? E por que afloram esses sentimentos dolorosos de fracasso e culpa quando de uma separação? Vamos consumar um amor? Primeiro ponto do nosso estudo é vínculo de alma. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Vamos largar as nossas dores e formarmos vínculos de alma? Convida teu sistema familiar e pede para ele a permissão para consumar um amor. Quem está por se casar, quem está para encontrar um amor, um namoro, né? Vamos consumar um amor, vamos caminhar em direção a um amor. Eu peço permissão ao meu sistema familiar para formar vínculo de alma. Eu entendo agora. Vai concentrando que eu estou fazendo frases para os sistemas familiares, que são frases curativas.
Eu entendo agora a dor de consumar um amor, mas eu assumo o meu amor por mim. O meu primeiro vínculo de alma é com a minha alma e a minha grande alma. Eu pertenço a um vínculo de pai, mãe, e nutrido desse amor, de vínculo de filho, eu dou um passo para um vínculo de amor, de parceiro, de parceira. Percebe agora se tem alguma resistência nisso que eu falei? Percebe como é que você está? Se é tranquilo isso. Tem permissão para você consumar um amor? Tá livre esse caminho para você? Imagina do teu lado direito, todas as mulheres do teu sistema familiar, todas elas que tentaram consumar um amor, precisaram se relacionar, tiveram decepções, não conseguiram seguir o coração. Muitas vezes queriam alguém que o seu pai ou sua mãe não queria, tiveram perdas, viveram sufocos na criação dos filhos porque ficaram sozinhas, tiveram dívidas, foram até mesmo, talvez, mulheres solteiras. E imagina do teu lado esquerdo, todo o teu sistema masculino, com dificuldade de confiar na mulher, num vínculo, num aspecto de vida comum. E que também tem as suas dificuldades consigo mesmo, no seu alto amor. E agora, diante disso, desse teu lado direito, desse teu lado esquerdo, com toda essa presença, vamos honrando eles. Aceita, a dor deles pertence a esse sistema para que possa ser curada. E assume esse compromisso de curar através de você. Você pode fazer isso por eles. Você pode dar o passo de consumar um amor. E eu vou dizer agora algo muito simples. A maior dor é de não consumar um amor. Recebe, como é que é para você? O medo nos afasta. As perdas, as decepções. Se você consumar um amor, você pode se separar, mas não será doloroso, porque tinha amor. Essas perguntas todas aí, a dor vem da ausência de um vínculo. Reverencie agora todas as mulheres
que chegaram à conclusão que não era mais possível conviver, porque o destino dos dois não estava mais se encontrando. As vontades estavam se separando. Honra com honestidade, a capacidade da decisão, mesmo que se tenha filhos pequenos. Isso é possível porque se tem um amor consumado, vivido, e por amor há a separação. Conseguem entender? Pede para o teu sistema familiar essa energia da força de consumar um amor, porque se separar faz parte do amor quando os destinos precisam se separar. Para mim está tudo em paz e eu vou seguir. Vai procurando cada vez mais entrar nessa energia, a energia desse trabalho. Nosso segundo ponto, emaranhamentos que se estendem por gerações. Veja só, justiça e compensação. Dá para ver os bonequinhos aí? Vocês vão ver um bonequinho com raiva, um cérebrozinho que não sabe o que aconteceu, e alguém ali, opa, nesse segundo ponto do nosso estudo, eu quero dizer para vocês que a grande alma organizadora das famílias, ela é justa e ela faz as compensações de todos os sentimentos que não foram sublimes para que possam então serem curados. Pensa na mais alta valoração de sentimento, amor, bondade, dedicação, resiliência, cuidado. Pensa tudo isso. E agora pensa a parte negativada disso. O abandono, o descaso, a ingratidão, o uso, o abuso. Tudo isso que está negativado vai ter que ser curado. Tem um exemplo aqui para vocês, que é de um homem que se separa. Bert Hellinger usa esse exemplo. Um homem que se separa levianamente. Ele se separa. Não é por amor que ele se separa. Ele se separa. Digamos assim, não aguenta mais, se separou. A mulher se sente ferida. A mulher sente raiva, sente dor. A filha do segundo casamento manifesta algo inexplicável em relação ao pai, de raiva, de ressentimento. Não sabe de onde vem, mas vem. Por que Bert Hellinger diz isso? Ele observava os sistemas. Então, ele, como pai, acaba tendo num contato com a filha algo que ele precisa amar. Porque qual é a lição? Ele não amou. Se o casamento dele não está conseguindo ser uma construção positiva, ele não conseguiu amar.
Se a gente falar da relação do casal, o princípio é a troca. Diferentemente da relação com os nossos pais, aonde como filhos nós recebemos, como parceiros e parceiras, é necessário ter uma troca. Mais ou menos é assim. Quando eu dou um presente, e isso pode ser uma gentileza, o outro tende a dar também. E assim a gangorra vai se fazendo. Em alguns momentos, vamos pensar, alguém está fazendo doutorado, o outro segura, né? Tá bom, eu cuido dos filhos, tá bom, eu faço o almoço, a janta também. Mas quanto tempo é o doutorado? Termina isso, tem que inverter a gangorra. Ou durante, há uma ação a ser feita por quem está distante. Essas compensações, elas têm que se dar no dia a dia, na cumplicidade, e nem sempre é fácil. Então, o que Bert Hellinger diz é o seguinte: quando nós não conseguimos equilibrar por ações, nós precisamos equilibrar por gratidão. Então, ainda que você não consiga retribuir, porque você está num período muito atribulado e esse período é muito longo, você concentra em pura gratidão, porque essa gratidão vai encher a alma do seu companheiro e da sua companheira. Muitas vezes isso fica difícil porque nós nos sentimos em dívida, porque o outro está fazendo mais. E quando nós nos sentimos em dívida, nós nos diminuímos e ficamos sem a força para dar. Nós, inclusive, nos culpamos. Então, é preciso compreender como se dá a gangorra no relacionamento. E o ajuste sempre é a gratidão. Quando eu não consigo dar da mesma forma que eu recebo, eu aumento a minha gratidão. E isso é o sentimento. Então, a gente teria que entrar para uma escola de sentimentos? É, tudo é sentimento. Quando a gente está com dificuldade, então, nós precisamos reunir as forças para nos melhorarmos e salvamos nosso casamento. Observa o quanto, muitas vezes, a pessoa pode ter a intuição de buscar uma constelação para ver, a partir da questão dela, onde que está o desequilíbrio, e aí ela recebe uma orientação comportamental. Não é psicologia, mas é um movimento sistêmico, uma liçãozinha para a pessoa tentar praticar em casa. Como é que você pode equilibrar a gangorra? Às vezes, nós podemos nos tornar cobradores. Ah, eu fiz isso, você não fez aquilo. Ah, eu fiz isso, você não fez aquilo. Então, observa que as leis sistêmicas também não é para a gente usar só do nosso lado, entende? E tentar virar um cobrador disso. Não. É para a gente observar que naturalmente isso se movimenta assim. E quando eu falo de relacionamento, no casal, o mesmo se aplica para as amizades. Para Bert Hellinger, muitas vezes, quando um no casal está recebendo para mais, existe uma tendência de humilhação ou de briga, porque ele não consegue aceitar receber. Olha só, se alguém despeja muita coisa sobre você, se alguém lhe agrada muito, você consegue receber? Eu observei que é necessário que você aumente muita gratidão ou que você se mexa para fazer alguma coisa em troca. E se começar a vir uma pontinha de briga, uma pontinha de humilhação,
Está precisando de alguma coisa. E o mais gravoso é vir uma traição. Muitas vezes há um ressentimento muito forte, mas quando isso acontece, é porque alguém já se sente fora, já se sente impossibilitado de continuar a trocar no mesmo relacionamento. Se eu não consigo trocar, pode ser porque eu estou muito pequeno, porque o outro está me dando muito. Isso que eu estou falando não é para chamar ao medo, é para chamar à observação. Nós todos precisamos treinar o nosso senso de receber, o nosso senso de deixar o outro fazer e também o nosso senso de eu preciso. Olha o exemplo que eu dei, né? Um ali no casal fazendo uma atividade que é intensa e que na verdade vai prosperar o casal, né? Porque vai ter um resultado que o casal vai colher. Mas observa que tem muitas distorções onde nós temos uma pessoa só fazendo uma coisa no casamento. E aquilo ali perpetua por anos. Então tem alguém ficando menor e tem alguém ficando maior. A regra seria assim, ó. Nunca deixe seu parceiro ficar maior ou menor. E nunca fique maior ou menor. Troque, mude, revolucione, mas com ordem, no sentido de ver empaticamente quais são as necessidades. E existe o relacionamento. Então, para quem quer aprimorar, né? Quem está dentro do relacionamento e quer aprimorar, começa a ver qual é o plano para o casal e quais vão ser e como vão ser as distribuições. E quando ficar um pouquinho pesado, renova as forças, porque existe um plano. E acolhe e comunica. As maiores dores são da não comunicação. Eu posso pensar que não vou ser entendida. E aí, falando ou não falando, eu já estou na frequência de não ser entendida. E aí a pergunta é: eu quero ser entendida? Se alguém me entender, eu vou ser amada. Eu estou pronta para ser amada? O pai e a mãe me amam incondicionalmente. Vem de Deus a energia criadora do casal ao filho. O parceiro ou a parceira vem da lateral. Entende que eu nunca vou encontrar o amor de Deus que veio pela criação no meu parceiro? O meu filho ou o nosso filho vai, mas eu não. Não vem da lateral, já veio dos meus pais. Um ponto muito importante é esse. Quando o casal se desentende, tem alguém exigindo o que gostaria de receber do pai ou da mãe. Prepare-se para o seu parceiro não lhe entender sempre, ou lhe dar a razão sempre. A mãe, o pai pode. Olha só, dá para a gente se separar disso no dia a dia? Observa o quanto a fenomenologia nos mostra como nos perdemos facilmente. E o quanto nos perdemos porque muitos no nosso sistema familiar também apresentam a mesma dificuldade. São emaranhamentos que se estendem por gerações. Vou fazer uma pergunta. O seu pai e a sua mãe podem estar casados ainda, mas eles conseguem essa troca perfeita entre eles? Os avós, os bisavós,
Então, é importante a gente saber que as dificuldades em estabelecer essa troca não estão somente aqui. E o quanto a gente pode melhorar olhando para as dificuldades deles. Nós temos no nosso histórico mulheres que foram traídas, mulheres que foram humilhadas. Nós temos no nosso histórico homens que foram traídos, homens que foram humilhados, sabe? Mas estavam casados, sabe? Tinha um tempo que não dava nem para se separar. E estavam felizes, estavam se aturando. Observa, o movimento dos sistemas é para um propósito de justiça e compensação. Se houveram coisas feitas levianamente, vai vir uma compensação. O que que o nosso sistema que entrou nessa chamada de ensino está sendo convidado a fazer junto com você? Prestar atenção e esforçar-se para viver melhor. Se tem um relacionamento, no relacionamento. Se não tem, para se preparar. Prepare-se para não buscar um pai e uma mãe no seu parceiro e na sua parceira. Prepare-se para encontrar alguém que vai trocar páreo a páreo. Então, o que que você pode e deve observar numa conversa de namoro? As condições de maturidade dessa pessoa em trocar. Entende? Por isso, a amizade é um bom início. Se na amizade tem troca, é uma pessoa que tem maturidade para ter amigos. Se é uma pessoa que tem maturidade para ter amigos, é uma pessoa que tem uma maturidade de relacionamento. Ela consegue fazer trocas. Então, pode ser que um relacionamento afetivo possa ser possível, fácil. E aí precisa ter um ingrediente a mais para se formar realmente um casal. Então, o objetivo é deixar vocês pensativos. Eu disse que esse ensino poderia causar modificações, revoluções, né, e aprimoramentos dentro da vida pessoal e conjugal, tá? Mas lembra sempre que a mente retrai a alma. Mas observa o quanto nos teus relacionamentos, atuais ou passados, o quanto em alguns momentos tinha um auge e esse auge não estava numa troca perfeita. E o quanto alguns sentimentos, algumas decepções fizeram com que houvesse um enfraquecimento. Então, a pergunta sempre que um constelador faz, quando alguém vem constelar relacionamento, é: você quer um relacionamento? Às vezes a pessoa pode, não, eu quero saber se ele está me traindo, vou botar os bonecos. Você quer um relacionamento? Isso precisa estar na frente. Você quer se relacionar? Então, quando eu pergunto, você quer sair do estado solteiro para o estado casado? E nós podemos ter alguém solteiro que está muito bem solteiro e pode se sentir pressionado a casar porque todos casaram. Aí fica aquela pergunta e aquela dificuldade. Vai casar quando? Vai desencalhar? A alma daquela pessoa não é solteira? Será que ela não escolhe fazer trocas somente no nível da amizade? O homem é um ser social por natureza, homem como gênero, homem e mulher. Então, nós sempre teremos relações.
Busquem esclarecer isso para vocês e entendam que a nossa alma faz a sua escolha. Alguém quer falar alguma coisa? Algum eu se movimentou? Eu quero dizer assim que eu achei interessante quando você pediu para desenhar, né? E eu não desenhei no meio da folha, né? Eu desenhei em cima, porque eu logo já pensei, do lado eu acho que eu vou colocar ele, né? E sobre a pergunta sobre vínculo, né? É sobre isso. Eu estava namorando, eu não sentia esse vínculo de alma, né? Então não fazia sentido estar com aquela pessoa e eu terminei. Então faz todo sentido tudo isso que nós ouvimos aqui até agora. Para mim fez total sentido. Muito bom. Obrigada, gratidão. Rose, e uma questão interessante, já que tu perguntou sobre isso. O vínculo se forma pela troca. O amor se consuma pela troca. Quando eu troco com uma pessoa numa uma intensidade realmente substancial, há um vínculo que começa a se consolidar como amor, casal. E aí a gente tem o próximo item. Olha só, a grandeza da sexualidade. Então, amizade é amizade. Casal, casamento, temos o quê? A vivência da sexualidade. Então, tudo aquilo que já se trocava como amigo, se troca com e na sexualidade. Olha só, quando os parceiros olham-se nos olhos ao se amar, isto é a realização de seu amor recíproco. Vou ler de novo. Quando os parceiros olham-se nos olhos ao se amar, olha os bonequinhos que eu botei. Isto é a realização de seu amor recíproco. O reconhecimento da grandeza do ato sexual é a principal condição para que o amor dê certo. Muitas vezes, essa grandeza da sexualidade não é sequer sentida. Porque quando a gente fala na grandeza, a gente está falando na essência da troca maior do casal. O casal faz muitas trocas e também essa. Então, quando existe a troca de olhar, existe uma penetração de alma. E então ali tudo se dissolve. É muito bonito para os estudos sistêmicos, quando existe um desentendimento que leva a uma separação, né? E depois simplesmente existe um movimento de alma e uma união novamente. Isso ocorre porque os olhos se encontram e ligam-se pela vibração do amor. Por isso que muitas vezes, quando tem um desentendimento, né, correr para os amigos, ou para as amigas, de repente, isso acaba destruindo qualquer possibilidade de retorno. Porque quem tem que decidir é o casal. E é nos olhos. Então não tem quem tem razão. Situações de traição podem ter volta. O homem e a mulher podem se olhar
e simplesmente se conectar. Porque se percebe que aquilo ocorreu por um desequilíbrio nas trocas. E isso vira uma verdade vista. E o movimento da alma é aquela continuidade, a união. Então, é muito bonito nós nos permitirmos viver o movimento da alma. E se porventura acontece algo aonde o casal percebe que os destinos se separam, esses olhos se separam. E aí é por amor. Vocês estão conseguindo me entender? Separar-se por amor? É sempre tá aberto, regra. Se você não se separar por amor, o novo relacionamento não acontece. Então, trate-se de, se for se separar, separe-se por amor. Quando a gente se separa por amor, a gente se separa por uma circunstância de perceber que não temos mais como conviver pelas mesmas bases diárias de chamados, das exigências da vida, das motivações pessoais ou das lealdades do próprio sistema familiar. Vou dar um exemplo. Você pode estar no envolvimento com uma pessoa que está sendo leal a alguém na família dela que não casa, que não quer relacionamento. Mas ele tem um carinho por você, tem um amor por você, e você tem por ele, e aquilo fica assim. Ferir-se mutuamente, é isso que é. Quando nós temos lealdade no nosso sistema, que guarda relação com pessoas que não querem relacionamento, ou que estão separadas e que para o sistema só vale casamento uma vez, você estará se ferindo, porque a pessoa não está disponível para você. E você pode ser essa pessoa também. O mais honroso é deixar a pessoa livre. Na constelação, quando a gente abre, se vê quando tem uma lealdade. Então tem um emaranhamento. Mas eu digo mais uma vez para vocês, ao abrir uma constelação e ver um emaranhamento, a pessoa pode simplesmente olhar para o bonequinho que está representando e se despedir daquela lealdade, daquele destino, assumindo um novo destino. Mas ela precisa querer. Então vem aquela pergunta: eu posso constelar pelo meu marido? Não, não pode constelar pelo seu marido, mas você pode constelar você. Abrir um sistema familiar sempre implica em responsabilidade. E de novo eu digo para vocês, a nossa mente pode atrapalhar. Bert Hellinger fazia os movimentos de constelação sem muita explicação, porque ele não queria o raciocínio, ele queria somente possibilitar as almas se movimentarem. Então, eu vou convidar vocês também para hoje deixar as almas se movimentarem, tá? E o que vocês quiserem, vocês podem falar. O meu objetivo é apresentar algumas regras, né? Então, agora a gente está falando de uma regra muito importante, que é do movimento maior da alma do casal, que é a sexualidade. Aqui, quando a gente se apresentou, né, a Rose falou sobre viuvez, né? Olha só, a viuvez pode deixar você indisponível para a grandeza da sexualidade num outro relacionamento.
Mas esse pode não ser seu caso, mas poderia ser. Então, permitir-se a troca de olhar. Muitas vezes, quando acontece um relacionamento posterior, há uma frustração de não encontrar nos olhos do outro quem antes se encontrava. E isso será sempre impossível. Então você precisa cortar o vínculo. Então eu vou convidar vocês agora, a gente está chegando mais ou menos na metade, né? Que vocês se concentrem para cortar vínculos. Talvez isso não seja exatamente para você, mas para o seu sistema como um todo, tá? Então se concentre em cortar vínculos de natureza sexual, de parceiros, de parceiras, todos esses olhos que você buscou e não encontrou, não encontrou mais, aceita não ter encontrado, agradece os vínculos que foram feitos, ou se de repente não chegou a se fazer um vínculo, respeita esse desejo, assim foi, e recolhe a sua energia. Você pode voltar para o lugar da sua alma agora. Você pode voltar para o lugar dos seus olhos. E dos seus olhos, você se liberta para olhar novos olhos. E agora, nesse momento, se você tem um relacionamento, enxerga os olhos da sua parceira atual e escolhe ficar só com os olhos dela, nessa grandeza. Você também, como mulher, se você tem esse parceiro, escolhe ficar só com os olhos dele. Se você não tem esse parceiro, essa parceira, fica com os seus olhos e recebe agora toda a permissão do seu sistema para encontrar novos olhos. Isso é um diálogo, é uma conversa. Eles respeitam você. Eles sabem que você tem um caminho. Pede a bênção para você que tem companheiro, que é casado, para que assim seja, que esse destino se mantenha. E pede a bênção, você que é solteiro, para os novos olhos cobrirem o movimento que você está fazendo agora. Você está entrando para dentro de si mesmo e você está se reconhecendo como alguém que quer fazer vínculo. Agradece a esse momento e aos teus olhos, que saberão reconhecer, junto com todo o teu sistema familiar. Teu lado familiar feminino está à tua direita, teu lado familiar masculino está à tua esquerda, e eles estão te guiando para olhos que queiram vínculo, que queiram construir. Independentemente das dores, perdas, frustrações, o amor é invencível. O amor é possível a esses olhos e aos seus. Obrigada, obrigada. Lindo, vocês foram longe. Retorna a ti. Torna aqui. A gente até falou
sobre as trocas. E aqui aparece. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses bonequinhos aqui do meio. Tá vendo que tem um feliz e outro triste? Eu quero alertar vocês. Sabe, você pode ter encontrado ou estar ao lado de alguém que não está aceitando o seu amor. Quando nós amamos, nós causamos sorriso. É isso que eu quero dizer para você. Se você está se doando, se você está sorrindo e a outra pessoa está assim, e você acaba ficando assim também, não temos um bom sinal. Então, nós temos aqui dar e aceitar. O relacionamento de um casal, que se expressa fundamentalmente na consumação do amor, estende-se também a outras áreas da vida. O relacionamento de um casal obtém bom resultado através da constante equiparação entre o dar e o aceitar, ligada ao amor. Então, tudo que nós falamos sobre as trocas está aqui nesse slide. E o que eu quero chamar a atenção é você observar, e se de repente não é no relacionamento atual, mas de repente você já teve relacionamentos aonde tinha alguém que você não conseguia animar, que você não conseguia se sentir aceito. Então aí é melhor liberar. Libere a pessoa. Sabe quando eu falei, separe-se por amor? É, eu não tenho condições aqui de explorar com vocês casos, né, de melancolia, depressão. Eu estou falando aqui num nível de pessoas saudáveis, tá? Então, existe essa reflexão sistêmica a ser feita, porque nas trocas é tudo muito natural, dar e receber. Quando o circuito está saudável, às vezes nós estamos namorando ou estamos casados com alguém que não é depressivo, mas é egoísta mesmo. Sabe? É egoísta mesmo. É isso. Poderia usar outra palavra também, mas aí quebra o coração da gente. Aí não é um caso de lealdade no sistema familiar. A pessoa não está madura. Ela não conseguiu estabelecer ali o vínculo pai-mãe com amor. E ela quer que o parceiro dê tudo, que a parceira dê tudo, como se fosse o pai e a mãe. Sabe a criança? Se o pai não me dá, eu fico bravo. E faço uma chantagem depois. Presta atenção nisso. Esse slide realmente é para quem está mais solteiro ou quem tem que refletir no seu relacionamento, tá? Aqui, parte 5. Golpes do destino e relacionamento de um casal. Então, eu comentei levemente sobre deixar o outro livre. Aqui é a hora de falar profundamente. Quando nós temos uma pessoa que tem um destino pessoal interiormente para ser solteira e o outro tem um destino pessoal de casar, ter filhos, está percebendo que tem que separar por amor? Tem que deixar o outro livre? É um golpe, né?
Ah, eu quero ser mãe com você. Não, mas eu não quero ser pai. Vamos ter que nos separar. Pode demorar muitos anos, mas é necessário que se tenha compreensão, porque pode acontecer um desequilíbrio e um julgamento. Os anos vão passando, a juventude vai passando. Às vezes nós temos alguém que vem de um segundo casamento. Então, qual é o destino dessa pessoa? Entende? Quando eu falo em separação por amor, Bert Hellinger não é contra a separação. Ele só diz que para separar é preciso ter tido vínculo. Por isso que o estado não declarado fere. Porque se não tem vínculo, nem a separação consegue ser separada com amor, com honra, com respeito, entende? Eu acho que é muito profundo a gente pensar e não é feio conversar sobre o relacionamento. Quando a pessoa não aceita falar sobre o relacionamento, provavelmente possa ter ali várias possibilidades. Desde alguém egoísta mesmo, desde alguém que está seguindo lealmente um outro destino, alguém que não está interessado e também não está preparado para algo que seja vincular e amor, de importância, de cuidado. Então, é preciso se preparar para os golpes do destino. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes há amor e o destino das pessoas interiormente impossibilitam a continuidade. É preciso ter força para deixar livre. Alguém quer fazer alguma fala? Está sentindo que o seu sistema está pedindo? Eu deixo todos livres, todos aqueles que eu não posso ir, acompanhar, eu não posso mais me movimentar para onde minha alma não quer ir. Assume agora essa lealdade com a sua alma. A sua alma sabe que ela precisa deixar quem precisa ir e precisa estar livre para almas que possam vir querer se vincular a você. Se você já está num relacionamento nessa hora, pensa só nas amizades. Amizades vindo para você. E também você liberando as amizades que não podem conviver com você. Que os destinos separaram ou separam por alguma coisa, impedimento, decisão. Vamos respeitar agora todos aqueles pertencentes ao nosso sistema que não tiveram essa coragem de deixar livre e de partir. É uma cura para eles e para nós. Honramos e reconhecemos essa dor,
e todo arrependimento de ter deixado alguém livre, que possa ser amado agora como decisão. Nem sempre conhecemos as lealdades do nosso sistema, que possamos nos perdoar. Eu perdoo todas as decisões já tidas, de deixar ir pessoas da minha vida, a quem eu poderia ter seguido junto, se eu tivesse em condições de ocupar este lugar agora. Te coloca agora no lugar da tua criação, com pai, mãe, vida. Isso é suficiente para você agora. Todas as carências que fizeram ligações, estão sendo alimentadas pela força da grande alma agora, a força curativa, curadora das dores. Você tem aí no seu peito o amor. Você pode se vincular, você pode desvincular. Tudo é liberdade. Agradeço e reverencio a compreensão de todos os sistemas. Estamos muito bem. Passando para o próximo ponto. Vencendo dificuldades. Então, para que um relacionamento dê certo, é necessário que cada um dos parceiros, olha só, deixe a própria família. Vocês já viram um casamento constelar? Um casamento constelar, marido e esposa se declaram honrando seu sistema familiar, mas se declaram prontos para construir novas regras. Deixam o sistema de origem, se declaram indo em direção ao parceiro em condições de construir novas regras. Quero dizer para vocês com muito carinho que é possível um casamento constelar com frases de constelação e que no movimento sistêmico, muitas dificuldades que vêm nos relacionamentos guardam relação com a repetição de padrões dos sistemas. Porque o homem e a mulher que estão casando, eles são de sistemas diferentes. Se a mulher impor o sistema dela e o homem impor o sistema dele, vai ter desentendimento na construção da relação com os filhos, vai ter desentendimento na construção da vida profissional, vai ter desentendimento na condução do dia a dia. Se eu quiser impor a vida que eu tinha com os meus pais para o meu casamento
e o meu companheiro, cônjuge, quiserem impor as regras do convívio dos pais dele, como fica? Não dá. Então, honrosamente, invocando a presença dos sistemas familiares, cada um, homem e mulher que estão a casar, eles são convidados a se despedir com honra e gratidão tudo aquilo que lhes foi legado e prometendo reconstruir, melhorar, edificar, sempre respeitando as leis sistêmicas. Você pertence, ordem e equilíbrio. Fica essa dica para todos, quem já está no relacionamento e quem vai construir. Essa premissa é de solidificação e condicionante para um relacionamento novo, próprio. Senão a gente tenta repetir o relacionamento dos nossos pais com uma pessoa. A lealdade ao sistema familiar impede a construção do novo sistema. E eu vou dizer para vocês que a parte mais alta, ancestral, ela deseja a mistura e o crescimento dos conhecimentos. Então, abram-se para o parceiro, escutem as regras e construam junto as atuais regras que vão seguir. Muitas vezes, a mulher traz para o relacionamento: ah, meu pai fazia isso, ou instruía assim nos filhos, nós fomos criados assim. O marido vem e diz: ah, não, mas o meu pai era austero, o meu pai não ia permitir isso. E aí, de repente, em vez de crescer com isso, aprimorar, um já não quer ouvir o que o outro tem para dizer. Não, isso era teu pai. Sim, mas tu entende que se isso era meu pai, isso está em mim? E se isso está em mim, nós precisamos harmonizar, porque senão vai voltar de uma outra forma. É aquela história que eu falei antes sobre uma separação leviana e manifesta-se aquela dor na filha do segundo casamento. Se você se desentender aqui com o companheiro, um não querendo ouvir o sistema familiar do outro, porque o que importa é o que estão vivendo, onde é que vai dar a dor? Nos filhos. Quer saber como é que faz filho feliz? Sistemicamente, para Bert Hellinger, os filhos são felizes se os pais se amam. É só isso. Porque os filhos se sentem fortalecidos, porque o amor está fluindo sempre para eles. Não só no instante da criação deles, como vida, mas cotidianamente. Se os pais se desentendem, os filhos não conseguem desenvolver a felicidade. Porque os filhos são frutos do amor dos pais. Então, o amor dos pais tem que ser numa intensidade constante. Não só a intensidade de gerar a vida. Às vezes, quando um casal toma a decisão de ter um filho, a intensidade de amor é geradora daquela vida, né? E aí depois vai passando os anos, se o vínculo não foi muito bem cultivado, vai afetar a felicidade dos filhos. Saibam vocês, pais, mães, que estão aqui, que os filhos são felizes pelo vínculo de amor do casamento.
Quando existe uma separação, o que que acontece com os filhos? Os filhos podem ser felizes com os pais separados? Se os pais se separaram por amor, sim. Se os pais se separam brigando, e muitas vezes com ressentimento, e sentimentos muito fortes e negativados, afeta os filhos, sim. A premissa é: separe-se por amor e case-se por amor. O amor move as almas, renova, cura, edifica e abrange toda a constelação. Por isso, a pergunta que sempre é feita quando há alguém querendo constelar relacionamento: você quer um relacionamento? Tem amor por um relacionamento? É forte, é reflexivo. Então, aqui está uma imagem que eu achei muito graciosa. A oferta de uma flor por uma criança. Quando ela faz isso, ela agradece o amor que ela vê, que ela sente. Eu gostaria que todos os pais prestassem atenção na expressão de reconhecimento dos seus filhos, da sua felicidade, pelo amor que há neles. É importante vocês, como pais e mães, formadores de um casal, viverem o amor. Falar sobre constelação é falar sobre uma possibilidade de reforçar tudo o que viemos fazer, porque viemos amar, vencer as dificuldades. Então, eu convido vocês para a gente fazer uma nova imagem sobre o relacionamento atual, sobre o relacionamento que queremos ter, se estamos solteiros, né? Talvez tenha um bonequinho aí que tenha escolhido vocês. E tenha alguns bonequinhos aí que estejam se despedindo de vocês. Dá uma olhadinha e deixa aí o bonequinho ou os bonequinhos que você não quer mais, que façam parte da sua história de amor a partir de agora. E deixa aquele desenho que você fez no início, agora na sua frente. E me conta se ele está diferente para você. Se de repente ele sorriu, se você quer fazer ele de novo, se você quer colocar alguém do lado dele, pode ser mais um alguém. Deixa vir. Desenha como uma criança agora. É sua alma criando a nova imagem. Deixa acontecer. Eu vou ficar aqui 1 minuto ou 2 com vocês, segurando a energia dessa luz preparada.
E veio a vontade de pedir perdão a algum relacionamento, a algum parceiro, parceira, ou para você mesmo, que tentou realizar as trocas, que errou, mas que continua tentando. Perdoa e lembra que a força não está no companheiro, está no pai e na mãe. Sabe a criança com a flor? É ela. Ela feliz, tentando acertar. Reanime em você essa felicidade da vida criada, doada pelos teus pais e pronta para tentar trocar. O que não deu, não deu, mas a partir de agora vai dar. Lembra aquilo que eu falei sobre quando um casal decide se reencontrar, se unir, mesmo depois de uma separação. O que importa são os olhos. Se os olhos se amam, dizem sim. Não importa quem trocou menos, quem errou mais. Importa os olhos. 50% fica com cada um e não se fala mais nisso. Quando não encontramos alguém que queira assim viver, precisamos separar por amor, entende? Porque ninguém é perfeito. A gente não vai conseguir trocar sempre igualzinho, entende? O momento de olhar nos olhos vai sempre ter que existir. E quando as almas não correrem uma para a outra, precisamos separar por amor. E alguém precisa dizer isso. Dizer com amor. É só isso que nós precisamos aprender sobre os relacionamentos. Quando os olhos não se buscam, há uma nova busca a ser feita com um novo alguém. E esse alguém virá. Se concluirmos o vínculo com amor, com respeito. Olhando nos olhos, mas sem movimento, só com respeito. Não tem mais como me movimentar. Só abraçar, agradecer. Todos podemos fazer isso agora, com relacionamentos passados. E é só isso. Estamos prontos. Separar não é dolorido, é amoroso. Vamos mais uma vez reverenciar todos no nosso sistema familiar que honraram as dores dos que vieram antes, dos que se colocaram hierarquicamente no seu lugar,
E vamos respeitar a todos nos seus erros, que foram experiências necessárias para purificar a arte de amar. E vamos compreender agora que muitas vezes são impedimentos sistêmicos, são lealdades que nos tornam ou nos tornaram indisponíveis para pessoas que nos amaram e conosco quiseram trocar. Amém. Deixa fluir esse amor intenso, harmonizador e curador. E nós vamos para uma realidade que precisa ser vista. Há traumas de infância que impedem o livre movimento ao esposo, à esposa. Há situações de abusos. A pergunta pelo porquê. Por que você faz isso? A cobrança, a incessante pressão que não respeita o movimento do parceiro, da parceira. Pode ser o elemento desestruturador, complicador. Reflete sobre isso, faz as tuas anotações e lembra que isso pode ser equilibrado pelo amor, pelo apreço, dissolve agora as identificações que você pode ter tido com qualquer antepassado que assim era, perguntava o porquê de tudo, vivia em situação de abuso ou abusava, compreende que foi necessário, deixa aí, dissolve essa identificação, acolhe como possível interferência. Tem crianças que receberam palmadas a mais. Tem crianças que receberam advertências fortes. A voz severa de um pai pode atrapalhar o ouvir de um esposo. A exigência de uma mãe pode atrapalhar o ouvir de uma esposa. Dissolve, sai,
com honra e gratidão, e cria agora o teu sistema interno de autorrelacionamento contigo mesmo. Se houveram traumas, busca o tratamento. Se houveram perguntas, pressões, gerando inquietações, busca o tratamento. Não tira a tua responsabilidade da melhoria individual e te coloca à disposição de todos que queiram aprender com você, com a sua busca. Seu sistema familiar está aqui. Convida todos aqueles que querem o aprimoramento que você também quer. Agora é a hora que eu falei da individualidade. Todos que querem melhoramento, vêm com você, apoiando você e recebendo no seu espírito todas as alegrias que você vai recebendo. E nisso tudo, é um só corpo, crescendo na dissolução dos emaranhamentos. Agora, todo aquele que está pronto, você não precisa falar. Você foi convidado para ser ouvido. Essa foi a frase de cura e convite deste estudo. Falamos aqui para você Você pode prestar atenção agora no seu bonequinho, se ele teve alguma modificação, se tem alguém mais que quer aparecer no seu desenho. Eu vou trabalhar agora com o desenho de cada um de vocês, naquilo que vocês quiserem, tá bom? Vamos fazer mais uma frase juntos. Há uma vontade de maior compreensão sobre o porquê há determinados comportamentos. Vamos abençoar. Vamos caminhar com quem assim está. Pela empatia da grande alma, ter nos colocado reunidos nesse estudo. Não podemos julgar a nós mesmos pelo que não conseguimos entender. Podemos colocar
a nossa mão em conexão com todos que nos antecederam e que tiveram as mesmas dúvidas, preocupações, e podemos amar há coisas que não podem ser apagadas, coisas que foram ditas, coisas que foram feitas, coisas que foram omitidas, mas é possível amá-las, porque assim foram feitas por uma necessidade, impossibilidade de se fazer diferente, de não fazer. Quando não conseguimos nos amar, estamos bloqueados na nossa energia Pai, Mãe, Criadora. Se não conseguimos nos amar, não conseguimos um relacionamento com parceiro, com parceira, e nem com a amizade. Vamos amar esse vínculo pai-mãe. Nossos pais nos amaram antes de virmos, antes de sequer falarmos ou agirmos entregando uma flor a eles. Você merece ser amado. Você foi amado. Mesmo que você não veja, mesmo que você não consiga receber. E pergunte-se agora se isso não é o amor. Veja você agora. Você está sendo amado. Isso é uma benção. Todos aqueles que não sabem aonde ir, respeitem a hierarquia, a ordem. O nosso lugar correto é à frente dos nossos pais. Nossos pais estão atrás de nós. E atrás de nossos pais estão os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós. E vai indo. Aqueles que são tios, a posição dos tios é ao lado dos irmãos. Qual é o tio que precisa se posicionar? Esse é seu lugar agora. Sobrinhas, sobrinhos, mães, pais, abortos,
Sinta a diferença de estar encontrando o seu lugar. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, que entraram nesse estudo, por respeitarem e amarem o sistema de todos vocês, que se colocaram em círculo e foram se ajudando, estão em círculo ainda. Recebam muita fluição de perdão, cada um integrante dos sistemas familiares e cada um que está aqui na minha frente. Essa palavra está latente, assim. Todos estão perdoados. Todos estão livres para amar. As asperezas, muitas vezes, assim saem de nossa boca, porque não estão ainda prontas para serem faladas de uma outra forma. É só colocar o tempo, o silêncio e a maturação. Lembrem que o código para um relacionamento é alguém que queira se relacionar. Se relacionar é trocar. E a troca, ela pode ser de várias formas, como a gente viu. Tem pausas, tem imediatismos, tem estrutura. Sempre que perceber que aconteceu desequilíbrio na troca, para, reflete, amadurece interno ou com o casal. A gratidão equilibra qualquer desequilíbrio. Ninguém é maior, ninguém é menor, são iguais, porque estão dispostos a se relacionar. E se alguém só quer humilhar ou só quer brigar, não quer relacionamento positivo, e está em você cumprir um destino diferente deste. Peça permissão agora, mais uma vez, para construir o que você está escolhendo. Você está escolhendo, você já escolheu antes de entrar, depois que entrou e agora. E tudo isso é uma coisa só. Você está capacitado, você está orientado, você está purificado e é em busca do que precisar tratar para acertar a arte do equilíbrio
da troca no relacionamento. Você quer. Confio em vocês. Os sistemas familiares estão satisfeitos. Observa essa calma, essa reflexão que vai vir. Se quiser me mandar o seu desenho por foto, se quiser mostrar aqui, você fica livre. A partir de agora, deixa esse movimento ser você. Não deixa somente se retrair. Acolhe. Se deu vontade de ligar para alguém que você conheceu há muito tempo atrás, alguém que já foi, é movimento da sua alma. Se der vontade de silêncio, ficar quietinho, e se isso durar 3 meses, é movimento da sua alma. Se vier algum choro retido aqui, é sua alma. Se vier uma alegria intensa, uma pulsação intensa, um movimento intenso, um casamento, namoro, é sua alma. Se vier gratidão pura, lembra do olhar e busca o olhar. Ele pode estar aí ao seu lado, mesmo sem falar, o olhar fala. Olha como você consegue conviver com você e trocar com você mesmo, você mesma. E daqui, vai em direção. Você é o eu, você é o bonequinho. Vai para o seu desenho, materializa o que você desenhou. Bota suas mãos no seu desenho. Coloca mais uma vez a força da sua alma nesse desenho. Se o bonequinho só foi para o lado, abençoa esse ir para o lado. Depois você vai saber o que é. Não retrai. Se desenhou uma família inteira, bota a alma aí. Confia no invisível. Se trouxe o desenho de um familiar, se era ele que você estava sendo leal, deixa ele desenhado aí. Não bota fora o papel. Mas quando sentir que concluiu, concluiu.
com respeito. Tudo precisa ser concluído. Bom, então vamos concluir a nossa aula com respeito, com gratidão. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Isso. Reflexivos na aula. Abraço. Adorei. Gratidão.